Vamos aqui então dar sequência no nosso curso, aprender um pouco mais de recursos agora relacionados a ferramentas, para depois aplicarmos aí em outros projetos. As ferramentas agora posteriores são muito simples, são ferramentas de corte. Eu terminei, por exemplo, a minha imagem e vamos supor que eu não quisesse exportar essa área aqui, né, toda a área branca aqui, porque quanto maior a imagem, né, maior o seu tamanho. Esta área branca, então, não teria utilidade para mim. Com a ferramenta corte selecionada, eu posso aqui, ó, ajustar esta área, diminuindo o tamanho da área branca. Perfeito. E aqui eu pressiono o Enter e ele, então, corta para mim a imagem da forma aí em que eu selecionei, diminuindo um pouco o seu tamanho, né, e assim deixando ela um pouco mais leve. Além dessa ferramenta de corte demarcado, nós temos aqui o corte de perspectiva. Não costumo utilizar muito essa ferramenta, mas eu posso criar, por exemplo, aqui, ó, vou selecionar criando, né, um retângulo, clico, seguro e arrasto, como se fosse uma ferramenta de seleção. E aqui ele vai me dar, então, após eu selecionar, aquelas alças de perspectiva que nós utilizamos na imagem, onde eu posso aqui, então, ó, modificar um pouco a perspectiva do corte. Isso aqui é pouco utilizado, eu não utilizo muito não, porque, por exemplo, eu poderia, vou até fazer um corte de perspectiva aqui para vocês verem, ele vai deixar o corte com uma perspectiva. Só que eu poderia aplicar justamente em toda a minha imagem depois o efeito da perspectiva. Então eu não gosto muito de utilizar esse recurso. Ele simplesmente faz um corte mantendo a sua imagem aí com uma perspectiva. Aqui são ferramentas para fatia. O que seriam isso? Geralmente, né, por exemplo, em criação de layouts para site dentro do Photoshop. Isso aqui é muito útil. Eu criei um topo, um rodapé, depois nós vamos fazer na prática isso aí, um menu, e eu quero exportar por partes o meu projeto. Então eu crio aqui acima uma área de marcação, que é uma fatia, clico, seguro e arrasto, eu tenho marcada esta área. Quando eu quiser exportar o meu projeto, eu posso exportar de forma independente as minhas regiões. Aqui, ó, vou fazer uma outra fatia aqui no meio e uma outra aqui abaixo. Então eu poderia exportar uma mesma imagem com 3 imagens diferentes. Aqui abaixo nós temos uma ferramenta de seleção, que faz a seleção aqui, ó, nas fatias em que eu já havia então criado. Na hora que eu quiser exportar, aqui no menu Arquivo, Exportar, eu tenho exportação rápida como PNG, ou tenho aqui como outras formas de exportação. Posso salvar para web, exportar por camadas. Quando eu clico em exportar como, ele vai me dar então algumas opções para selecionar o meu tipo de arquivo e selecionar a opção de exportação dessas fatias, desses pedaços aqui em que eu criei. Vamos verificar aqui essa informação, essa janela, né? Ele demora um pouquinho para carregar, justamente porque fica um pouco pesado. Ele processa o arquivo agora em etapas, em partes. Carregou aqui, ó, eu vou poder selecionar, tá, a largura e a altura da imagem, só que dessa forma, por essa exportação direta, ele não me deixa selecionar as fatias. Eu só posso selecionar, na verdade, as fatias quando é justamente para web. Então, é como eu falei, para sites. Então, se você salvar para web, vou fazer aqui na prática para vocês verem, ó, ele vai permitir com que eu possa selecionar as fatias que eu quero. Ó, estou selecionando com Shift, selecionei aqui as 3. Se eu clicar fora, ele vai desselecionar aquelas áreas. Então, posso selecionar ou posso utilizar a ferramenta de seleção de fatia. Posso clicar, segurar e arrastar como eu fiz. Selecionei todas as 3 aqui fatias. Tem uma opção aqui, ó, onde eu vou selecionar o tipo de imagem, né? Eu gosto de exportar como JPEG ou PNG. Vou deixar aqui a opção de JPEG. Aqui abaixo, fora da resolução para vocês verem, né? Se vocês abrirem, vocês vão ver que vai ter um botãozinho para vocês salvarem. Vou clicar nele, ele vai abrir então esta janelinha, onde eu seleciono o local que eu quero salvar. Vou colocar uma pasta aqui dentro dos nossos arquivos. Vou colocar fatias. Depois eu vou até deletar ela, porque isso aqui é somente para a gente poder mesmo aprender, né? Visualizar. Fatias, e aqui onde está então a configuração padrão, eu tenho a opção de todas as fatias, apenas fatias selecionadas. Se é todas, eu não precisaria nem selecionar, porque aqui mesmo vai me dar essa opção. Vou deixar todas as fatias mesmo e vou salvar. Ele vai então salvar para mim como JPEG essas imagens. Vamos verificar aqui. Abrir a pasta aqui, né, de imagens, né, arquivos que eu tinha ali, ó, que eu tenho a pasta fatias, e ele cria uma pasta chamada imagens com todos os pedaços aqui. Na verdade, eu fatiei, foram essas 3 áreas, ó, o sexto 2, o 3 e o 4. Só que
ele vai exportar também, além das partes fatiadas, as áreas que ficaram fora das fatias. Então você vai aí utilizar ou não as áreas fora das fatias, que foi essa parte, por exemplo, de cima e a de baixo, que eu não havia criado uma fatia para elas. Então isso aqui é útil, mas geralmente quando você cria aqui um template ou um layout e pretende aí exportar em partes. Aí sim se tornam úteis essas ferramentas de corte aqui de fatia.